Unidade 1. Gênese e os clássicos da sociologia. Aula 1.2. Conteúdo: Sociologia, sua gênese. Habilidade: identificar os principais fatores históricos, sociais e epistemológicos que possibilitaram a formação da sociologia como ciência. Boa noite, professores, professoras, alunos e alunas. Vamos então dar continuidade nessa nossa reflexão acerca do surgimento da gênese da sociologia. O professor Dário deu essa visão bem ampla e agora nós vamos aprofundar naqueles fatores que possibilitaram o surgimento dessa ciência. Vamos lá então começar com a nossa revisão. Então a sociologia surgiu no século XIX, como decorrência das necessidades dos homens em compreender os inúmeros problemas sociais que estavam aparecendo em proporções nunca vistas devido à industrialização iniciada no século XVIII. É isso? E dentre esses pensadores que surgiram, que começaram a dialogar para entender essa sociedade, nós temos Herbert Spencer. Esse teórico, filósofo inglês, é considerado o fundador da teoria do darwinismo social, ou evolucionismo social, onde, segundo ele, assim como as espécies, as sociedades também evoluem. Existe uma seleção natural nas sociedades e aquelas mais fortes vão se pondo às outras. Então ele trouxe essas ideias de Darwin, Charles Darwin. E aí nós vamos ver que Durkheim também é um estudioso que vai compartilhar também dessas ideias, certo? Então, Spencer também vai criar a lei chamada a lei da tendência natural de todas as coisas. Então, segundo ele, as sociedades naturalmente elas vão se colocar, internamente elas vão colocar sua força para se sobrepor a outras sociedades. Ele vai dizer que elas saem da homogeneidade para a heterogeneidade, não é isso? E vão então, dessa maneira, vão se interpondo a outra. Então, para ele, só é possível conhecer pela razão. Spencer deduziu um princípio para todo o desenvolvimento, que é a lei da multiplicação dos efeitos, causados por uma força absoluta que não pode ser conhecida pelo entendimento humano. Ok? Muito bem, então, feita a revisão, vamos para o nosso desafio do dia. Mais cauteloso, mas não menos questionador, foi Galileu Galilei, físico, astrônomo e filósofo que nasceu na Itália, na segunda metade do século XVI. Galileu tratou de derrubar as ideias de Aristóteles sobre a gravidade de maneira científica, na prática. Torre de Pisa. Nesse local, a ciência começou a ver para crer. Diz a história que em 1590, Galileu fez uma experiência aberta ao público para demonstrar que Aristóteles estava errado, que o peso de um objeto não tem nada a ver com a velocidade da queda. Para isso, veio até o alto da belíssima Torre de Pisa, que continua inclinada, mas não está mais caindo. Com argumentos práticos, Galileu demoliu os conceitos do velho filósofo grego. Segundo Aristóteles, se eu jogasse daqui de cima uma formiguinha e um elefante, o elefante cairia muito mais rápido. Os gregos antigos não faziam experimentos para testar suas ideias. E essa é a marca da ciência. Ideias devem ser sempre testadas antes para serem aceitas depois. Galileu foi o pioneiro do que se conhece hoje como método científico. Ver para crer, em vez de crer para ver. Muito bem. Então, depois de nós assistirmos o vídeo aí, nós vamos perguntar: qual o marco da ciência moderna?
Então vamos ficar com essas ideias aí e a partir da nossa conversa, no final a gente vai dialogar a esse respeito. Então, começando, vamos tratar da sociologia como ciência, né? Como que nasceu a ciência chamada sociologia? Então, aprofundando, verificando aquilo que já foi colocado pelo professor Dário, o surgimento da sociologia está baseado nas ideias e no trabalho de muitos teóricos, como ele apresentou para vocês, né? E pensadores, que se empenharam em compreender a realidade que estava surgindo a partir de vários fenômenos sociais. Ok? Então, que fenômenos são esses? Vamos ver, então, quais são esses fenômenos. Um deles é a Revolução Industrial. Então, nós podemos dizer que a sociologia, ela nasce baseada em alguns fatores de ordem chamada históricos sociais e fatores epistemológicos. Depois nós vamos explicar cada um desses. Dentre os fatores chamados fatores históricos sociais, nós temos aí aqueles que são fatores que têm a ver com as mudanças na estrutura da sociedade, certo? Como nós já vimos aí a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, não é isso? E os fatores epistemológicos, fatores que produzem a nova maneira de pensar, de analisar e abordar a realidade. Então, aí nós temos nessa imagem exatamente isso, né? Aí os cientistas, os estudiosos, né? Os pensadores que vão refletir, que vão discutir essa nova sociedade, certo? Então, agora vamos explicar de maneira mais detalhada cada um desses fatores, começando pelos fatores históricos sociais. Então, o primeiro deles é a Revolução Industrial, né, que se deu de 1750 a 1850. É um fator de ordem econômica. A economia vai se modificar. E como ela se modifica? A partir da invenção da máquina, né, que vai impulsionar e alterar profundamente a maneira de organizar a produção e o sistema de trabalho. Então, aí nós vamos ver que vai aparecer as fábricas, não é isso? Vão aparecer os trabalhadores, os operários, né? Então, vejam que vai haver uma mudança daquela sociedade feudal, né, onde existiam os servos, etc., né, e os senhores feudais, para uma sociedade onde vai existir a burguesia e o proletariado. Então, tais transformações foram um marco na história e, até hoje, seus efeitos são sentidos para todos nós. Como é que se deu isso? Então, vamos ver aí a invenção da máquina a vapor, que vai revolucionar toda a questão da produção. Vamos lá, então? O século XVIII foi marcado pelo grande salto tecnológico nos transportes e máquinas. As máquinas a vapor, principalmente os gigantes teares, revolucionou o modo de produzir. Se por um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregados, por outro, baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Muito bem. Então vejam aí, essa revolução, a Revolução Industrial, ela trouxe consequências, né, para a sociedade. Uma delas, aí nós podemos dizer que a diminuição da produção artesanal, como nós vimos lá no vídeo, não é isso? Então nós temos uma diminuição da produção artesanal e o aumento da produção de mercadorias chamado manufaturadas, né? Isto é, aquelas que são produzidas por máquinas. Então nós vamos aumentar a produção manufaturada e vamos diminuir o processo artesanal de produção. Então nós vamos ter também aí a criação de grandes empresas, com a utilização, né, de uma produção em massa e a utilização da mão de obra de trabalhadores assalariados. Nós vamos ter aí, então, os trabalhadores que vão produzir essa mercadoria, mas vão
receber um salário por aquilo que produz, pelo seu trabalho. Antigamente não existia isso, né? Nas oficinas, aí cada dono da sua oficina, cada mestre de oficina, produzia, o processo de produção começava desde o princípio até o final da produção, todo na mão dele, né? Não existia essa coisa do dono do material, da matéria-prima, certo? Aumenta também aí a produção de mercadorias, né? Em menos tempo, nós vamos produzir mais, vai baratear os produtos, não é isso? Nós vamos, com isso vai baratear a mercadoria, porque nós vamos produzir muito, vamos produzir em larga escala, não é isso? Então vai também haver a maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias. E vai haver então um processo de pobreza. A pobreza também ela vai se alastrar na sociedade, porque nós vamos ter pessoas que vão trabalhar aí produzindo, trabalhando em uma quantidade de horas muito grande, que vai aumentar o processo de mendigos, de pedintes, da pobreza também vai aumentar com essa situação. E o surgimento de sindicatos, de trabalhadores, né, esses sindicalistas que vão lutar por melhores condições de trabalho e por melhores salários, certo? Então veja aí como que a revolução, então é a partir desse processo, dessas mudanças, que a sociologia então vai surgindo, vai nascendo esse novo pensamento, certo? Muito bem. E aí, como consequência também desse processo da revolução, nós vamos ter aí o êxodo rural, né? Vamos ter um aumento do êxodo rural, que é a migração de pessoas do campo para a cidade, o professor Dário falou isso para vocês, né? Motivado pela criação de empregos nas indústrias e também pelo processo de cercamento, né, que aconteceu nos campos da Inglaterra para a criação de ovelhas para a produção de lã, porque a indústria precisava disso. Então, aumento também da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas. E o surgimento de duas classes sociais, a burguesia, né, e o proletariado. A burguesia é aquele que é o dono dos meios de produção, das fábricas, e o proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. Temos também aí o crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias, de pedintes, de pessoas que vão morar na rua, porque a cidade não comporta, né, toda aquela quantidade de gente que veio de repente do campo para a cidade. Temos aí com isso aumento de doenças, né, principalmente porque as cidades não têm saneamento básico, não é isso? Então nós vamos ter também acidente de trabalho, né, em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. Aí nós vamos ter muita gente que ficou deficiente, ficou aleijado, sem um braço, sem perna, cegos, e que vão se tornar pedintes, porque não havia, né, uma seguridade social. Então, uso em grande quantidade também de mão de obra infantil e feminina nas fábricas vai acontecer nesse período. E aí, nós vamos trabalhar agora um novo fator, que é a Revolução Francesa. Então, um outro fator histórico-social é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que aconteceu em 1789. É um fator de ordem política, não é isso? Segundo alguns autores, esse acontecimento é o marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, devido à radicalização política que o caracterizou, não é isso? Então nós vamos ter aí um corte nesse processo político, vai chegar o fim do chamado Estado absoluto, ou Estado absolutista, né, das monarquias, e vai acontecer que os cidadãos, as pessoas, vão adquirir direitos, não é isso? Eles vão então passar a ser cidadão, então vai acontecer a cidadania, não é isso? Não mais vão ser súditos, pessoas que estão submissas e sujeitas ao bom humor do seu governante, certo? Então a Revolução Francesa é um outro fator chamado fator de ordem política,
mas que está dentro do campo dos chamados fatores históricos sociais. Vamos ver um vídeo que vai nos aprofundar essa visão. 1794, prisão de Concierge, uma fortaleza impenetrável às margens do rio Sena. Úmida, infestada de ratos, conhecida como a Anticâmara da Morte. Dentro, a voz da jovem nação está prestes a ser silenciada. Enquanto seu cabelo é cortado e seu pescoço fica nu para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre prepara-se para pagar o preço pelo cataclismo deixado à sua volta. A explosão de acontecimentos que tornaram-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares. Muito bem, então esse pequeno vídeo aí, esse trecho do vídeo traz a visão do que foi a Revolução Francesa, que foi esse momento na França, começou na França e a partir daí ela vai se espalhando, né, porque vai trazer novas ideias políticas, né? Então, as pessoas que estavam ali sempre subjugadas a um monarca que tinha a representatividade de Deus na terra e que tinha um poder de vida ou morte sobre as pessoas, agora o povo, né, a população, se torna cidadã. Ela vai dizer o que ela quer, ela vai dizer que governo, quem vai governar. Então, a população passa a ter poder, né? Isso então muda o lugar do poder, certo? Então, a Revolução Francesa, ela aconteceu em 17 de junho, né? Os burgueses são os grandes revolucionários desse momento, juntamente com os trabalhadores e demais membros do Terceiro Estado, né? Que se declaram em reunião para a formulação de uma Constituição. O que é a Constituição? É uma lei, né, onde estão aí contidos todos os direitos e deveres dos cidadãos. Ao mesmo tempo, tem-se um levante popular, né, de camponeses, e aí temos o início da Revolução. Então, em 14 de julho de 1789, a massa de populares tomou a Bastilha, que era uma prisão, né, que vocês viram aí no vídeo, uma prisão política, né, que é o símbolo da monarquia. E com a quebra e com a derrubada da Bastilha, então essa data de 14 de julho é o que se dá então como sendo o dia, né, da Revolução Francesa, que vai trazer toda essa mudança no campo político. Nós vamos ver então essas mudanças, como é que elas se dão. Então, nós temos aqui, essa foto, que é uma foto simbólica, né, da Revolução, onde a população ela vai então atuar, né, de forma a derrubar do poder os seus monarcas, né, tirar o poder. Então, o poder passa para a mão do povo. Então, existe aí o começo da cidadania. Então, vamos ver algumas consequências, né, da Revolução Francesa, certo? Vamos lá, então, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. Então, há uma ruptura, né, uma ruptura do Estado chamado Estado absolutista, monárquico, e a instalação do sufrágio universal, democrático. O que é o sufrágio universal? Quando as pessoas passam a votar, a escolher o seu representante. Isso não existia, porque o representante do Estado, ele era o monarca, era o rei, que era hereditário, não é isso? E que, segundo a história, eles eram representantes de Deus, era Deus que escolhia aquela família para governar. Então, sempre aquela família estava no poder. E quem fazia isso? Deus. Agora muda essa perspectiva. Quem é que escolhe o governante? É o povo. Através do quê? Através do voto, né, da eleição. Então,
a chamada aristocracia, né, o governo dos ricos, né, aristocracia, que é do antigo regime, perdeu seus privilégios, né, libertando os camponeses dos antigos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. Então vai mudar a configuração do poder. Então com isso levou a França ao chamado, né, o fim do feudalismo, e aí nós vamos ter o início de um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, certo? Então a população passa a ser capaz de condenar, né, o rei. O seu rei vai para a guilhotina. Então vocês viram aí todo aquele processo, né, que vai se dar. Então o rei perde o poder e se vai instalar a república. Começa então uma nova forma de poder, que é o poder da república. O que a palavra república significa? Res é coisa e pública é público, do povo. Então, coisa pública. Então, nós vamos ter uma nova configuração de poder aí que vai se instalar na França e depois ela vai sendo assumida por outros estados, por outros países. Então, a Revolução Francesa deu ênfase aos direitos do homem e o desenvolvimento das nações, né, das noções de liberdade, igualdade e fraternidade, diziam os franceses. Liberté, igualité, fraternité, não é isso? Igualdade, liberdade, fraternidade, que vai coordenar, vai também nascer aí a questão dos direitos do cidadão, direitos humanos, né? As ideias do direito do cidadão, que hoje nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos, ela tem origem aí na Revolução Francesa, né? Que vai dar ao cidadão direito, garantias, certo? Então ela vai instalar também a separação dos poderes. Então nós vamos ter aí, os poderes vão estar separados. Abriu espaço para novos ideais políticos e uma nova organização de poder, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, os poderes aí entre o executivo, legislativo, né, judiciário, todas essas questões de organização de poder vai se dar aí com a Revolução, certo? E um outro fator histórico-social que nós podemos ver é o iluminismo, é o fator histórico-social de ordem cultural. Então muda a questão da cultura. A Revolução Francesa traz consigo uma nova maneira de pensar e entender filosoficamente o mundo físico e o mundo social. Então, buscava entender e organizar o mundo a partir da razão. Isso é o iluminismo. Da palavra iluminismo vem de luz, né? Então, para eles, a Idade Média era a idade das trevas, onde a religião comandava tudo, a igreja comandava tudo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, né, na Europa, e que defendia o uso da razão, como sendo a luz, que vai clarear, que vai trazer o conhecimento, contra o que eles chamavam de antigo regime, que para eles consideravam a treva, a escuridão. E pregava maior liberdade econômica e política, certo? Então vejam, esse é o iluminismo, que vai trazer novas ideias de organização também do poder, mas também da economia, né, e de vários outros campos. Então o iluminismo é um fator de ordem cultural, como nós já falamos, e ele vai trazer mudanças culturais que tiveram início com o Renascimento no século XV, que vai ser aprofundado. Então essas mudanças culturais vão ser aprofundadas. Então o Renascimento ele objetivava colocar o homem, né, chamado antropocentrismo, no lugar de Deus, que era o teocentrismo. Então vai haver essa mudança. Então o homem tendo o poder, sendo o dono do seu destino, não mais um ser que está longe dele. Então o iluminismo acrescenta ao Renascimento a questão da razão. É preciso trazer que o homem é o que pensa, o homem raciocina, o homem vai discutir as suas questões. Ele vai ser o dono do seu destino, certo? E aí nós vamos trazer alguns filósofos iluministas que foram importantes nesse processo aí, né, de revolução cultural. Então nós temos aí Voltaire, né, nasceu em 1694, morreu em 1778, era francês.
o nome dele completo é François-Marie Arouet, né? Exerceu forte influência sobre as revoluções francesas, porque o pensamento dele é que vai levar as pessoas a tomarem, né, a rua e buscarem a sua transformação, e também na Revolução Americana. Crítico da Igreja Católica e de sua relação com o Estado, defendia a liberdade de expressão e de religião. Aí nós vamos conhecer um outro teórico, que é Rousseau. O nome dele completo era Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, que defende a tese que o homem é bom por natureza e a sociedade é que vai corromper o homem. Ele afirmava também que a sociedade funciona como um pacto social, onde os indivíduos, organizados em sociedade, concedem alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Veja como muda, né? Um Estado que tem o poder sobre todos, agora passa a ser o Estado vai estar a serviço da população, a serviço do cidadão. Veja como muda, né? Muda a configuração de poder, certo? Muito bem. E aí nós temos um outro teórico que é Diderot, Denis Diderot, escritor, filósofo e enciclopedista, né, francês também, foi um grande estudioso de leis, literatura, filosofia e ainda matemática. Foi um grande inspirador da Revolução Francesa e um dos grandes símbolos dos iluministas, correto? E aí nós vamos ter mais um teórico que vai influenciar o processo da Revolução, que é Montesquieu. Então, Montesquieu, Charles Louis, barão de Brede ou de Montesquieu, por isso que é chamado de Montesquieu, né? Ele era barão de Montesquieu, da cidade de Montesquieu. Destacou-se principalmente pela sua teoria de separação dos poderes, aquilo que eu falei antes para vocês. O poder foi dividido em legislativo, executivo e judiciário. Poderes separados, mas harmônicos, que vão todos trabalhar em benefício de quem? Do Estado? Não, em benefício da população, dos cidadãos. Então vamos ver um pouco dos filósofos iluministas aí. Deixe-me apresentar outro filósofo, Montesquieu. Esse maravilhoso filósofo diz que o governo deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Peraí. Você está querendo me dizer que esse tal de Montesquieu sugere que o rei não faça ele mesmo as leis? Exatamente. Ele diz que as leis devem ser feitas por um poder à parte e reguladas por um outro poder. Olha que interessante. E o que mais o senhor tem aí? Voltaire. Esse é muito inteligente, muito divertido. Ele ridiculariza o absolutismo e é inimigo da igreja. E o meu favorito, Rousseau. E esse fala o quê? Segundo ele, as leis devem ser uma expressão da vontade do povo. Assim, a única forma de governo possível é a democracia absoluta. Gostei! Bom, pena que tudo isso só está no papel, não é? Porque na prática eu continuo trabalhando duro para pagar um monte de impostos. E falando nisso, o senhor continua me devendo o dinheiro do vinho. Mas essas coisas vão mudar, minha senhora. Essas novas ideias estão se tornando cada dia mais populares. Até nos cafés, nas tavernas, essas novas ideias são discutidas todos os dias. O absolutismo está com os dias contados. Ótimo! Viu aí? Então foram essas ideias que derrubaram o absolutismo, né? Que derrubaram as monarquias, não só na França, mas depois em todo o mundo, ok? E aí nós vamos chegar no segundo fator que nós falamos que embaseiam aí a sociologia como ciência, que são os fatores epistemológicos. O que é isso? Qual é o significado de epistemologia? Epistemologia, né, é apenas um novo tipo de sociedade que é insuficiente para explicar a gênese da sociedade. Não dá mais para explicar só porque mudou a sociedade. Né? Mudou a sociedade, nasceu a sociologia, não. A filosofia política poderia muito bem fazer isso. Vocês viram que o professor Dário fala que lá na França, lá na Grécia, o pessoal já tinha essas ideias, já vinham discutindo isso. Só que a filosofia política não dá conta de ver tudo o que está acontecendo agora. Daí, a gênese, né, da sociologia está ligada a uma nova maneira de pensar
e abordar a realidade social. Isto é, uma mudança de consciência, aí que está, né? A mudança de como ver as coisas, de como olhar a ciência, né? Então nós vamos ter o surgimento de novos métodos de interpretação da realidade física e da realidade social. Então o surgimento da sociologia, ela está ligada à sociologia como ciência, tem a ver com a modificação, né, que se está acontecendo, que se dá no campo do saber, do conhecimento, que se embasa em dois processos: o surgimento do método científico e o surgimento das ciências humanas. Aí nós temos o campo da epistemologia. Mas vamos saber o que é mesmo epistemologia? Vamos lá então? A epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e dos sistemas de crenças. Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento. Usado pela primeira vez pelo filósofo escocês James Frederick Ferrier, o termo epistemologia é composto das palavras episteme e logos. Episteme significa conhecimento e logos significa palavra, embora seja mais usado no sentido de estudo ou ciência. Muito bem, então quando nós falarmos de epistemologia, nós temos que ver o quê? Nós estamos falando do saber, nós estamos falando do conhecimento, dessa nova forma de ver as coisas, de ver, de estudar, de conhecer, certo? Muito bem. Então vamos lá, continuando sobre essa questão aí da epistemologia, é esse novo método que vai acontecer. Então, já vimos que o surgimento se dá nessas duas bases, vamos continuar aí para frente. Vamos lá? Muito bem, isso já foi visto. Pode passar, diretor. Então veja lá. Dentro dos fatores epistemológicos, nós temos aí o surgimento do método científico, né, que descreve de forma detalhada os caminhos que o pesquisador pretende seguir para alcançar seus objetivos, respondendo às questões propostas ou testando suas hipóteses. Isso é chamado de ciência moderna, é o método experimental. Vamos lá então ver aí, nós temos um pequeno vídeo que vai detalhar isso aí. Primeiro passo: observação do problema. Para a observação da realidade, de fatos ou acontecimentos que ocorrem na natureza e na sociedade. Segundo passo: construção de hipóteses. Busca explicar o porquê, quais as causas e razões que explicam os fenômenos. Terceiro passo: experimentação. É o momento dos testes, para confirmar ou negar as ideias levantadas como causa do problema. Quarto passo: generalização. As hipóteses que foram confirmadas através dos testes são consideradas verdadeiras. Então, o pesquisador poderá aplicar aquela explicação para outros fatos idênticos. Assim, tem origem as leis e teorias que caracterizam a ciência. Muito bem, então nós temos aí o método científico, né, que é elaborado dessa maneira, e temos o surgimento das ciências chamadas ciências humanas, a história, a geografia, a economia, não é isso? Dentro desse campo todo aí de explicação da sociedade. Então, o surgimento das ciências humanas são um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo o estudo do homem como ser social, certo? Então, aí nós temos o nascimento da sociologia. Então, antes do surgimento da sociologia, as questões sociais eram explicadas e analisadas pela filosofia, notadamente, como nós já vimos, pela filosofia política. Então, ao aplicar os princípios da ciência ao estudo das questões sociais, os intelectuais mudaram a maneira de explicar a própria vida. É isso? Muda a forma de explicação. Aos fenômenos sociais são aplicados o método experimental e da observação empírica da realidade. A sociologia, ou a ciência da sociedade, nasceu como respostas às transformações ocorridas nos séculos XVIII e XIX. Então, a sociologia nasce como uma reflexão acerca dos contornos da nova configuração histórica, daí sua preocupação uma preocupação permanente em distinguir e contrapor a sociedade moderna às sociedades tradicionais. É isso? Então, essa é a sociologia. A sociologia nasce dessa maneira. Então, surge como uma maneira de
preencher o saber social, daí ter aparecido bem depois das ciências naturais e de muitas ciências sociais, né? Ciências chamadas ciências sociais, como a história, como a geografia. A sociologia concentrou-se prioritariamente, né, no estudo da organização social moderna, da modernidade, dessa sociedade que está nascendo aí. Muito bem, então nós trouxemos aí uma ciência moderna, que é a sociologia, que trabalha com a pesquisa, com o experimento, com os métodos científicos, né, professor? Então, muito obrigado pela participação de todos. Na próxima aula temos muito mais histórias para ver e ouvir sobre sociologia. Exatamente. Então, até amanhã e um bom retorno a todos e até amanhã na próxima aula.